Tava aqui olhando a foto do meu filho de quando ele era criança. Como que o tempo passou rápido. Eu nunca me via mãe quando eu era solteira, sabe? Quando eu namorava e tudo mais. Tem uma frase que fala assim: quando nasce uma criança, nasce uma mãe junto, né? E Deus, ele. Sou grata a Deus por ele ter me dado sabedoria para poder cuidar do meu filho, instruir ele nos caminhos do Senhor. E quão difícil hoje em dia, o mundo para a gente criar uma criança, não é verdade? Mas que, graças a Deus, o Senhor nos deixou a sua palavra e os seus ensinamentos. Tanto é que lá diz que ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando ela for mais velha, ela não se desvie dele. Mas se caso a criança ela se desviar, mesmo com os ensinamentos, ela nunca vai se esquecer, porque nela foi plantada uma semente, há raízes. Ela pode ter por um tempo, por uma fase da sua vida, se desviar dos caminhos do Senhor, por alguma influência, mas ela sempre vai lembrar daquilo que foi preenchido no coração dela. Deus, ele sempre vai de encontro e traz de volta, mesmo que seja na dor, mas ele traz, assim como o filho pródigo, ele trouxe de volta para o pai, para o colo do pai. Eu quero ler uma passagem que diz lá em Efésios, aqui na Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 29. Esses dias eu estava ensinando meu filho, como eu sempre ensinei ele na palavra, no Senhor, ele poder conhecer mais o Senhor e das coisas que o Senhor nos ensina. Porque como ele está numa fase de adolescência, então ele me conta, né, as coisas que acontecem, o que ele vê e tudo mais. E a gente não pode achar que tudo é normal. A palavra do Senhor diz que a gente não podemos nos amoldar e também não nos conformar com este mundo. Então, tudo que tiver, às vezes, né, o seu filho, a sua filha, ai mãe, tá acontecendo assim, assim, ai fulano, mas é normal, ai fulano falou que é normal. Gente, aquilo que sai fora daquilo que é correto da palavra do Senhor não é normal. É normal para o mundo, mas não para nós que cremos no Senhor, que queremos estar sempre próximos do Senhor e caminhar a nossa família para o bem. Criar cidadãos de bem, que tragam frutos bons para a nossa sociedade. Vocês sabem que adolescentes, muitos passam pelas fases que dizem que é normal, mas que, entre aspas, né, não é normal, ficar com palavrões e tudo mais, né? Então ele me contando como que é o procedimento de outras crianças e tal, as atitudes, né? E eu também exortando ele, falando pra ele, né, sobre do que é certo e o que é errado. Eu gostaria de passar também pra vocês, mães, pais, pra estar transmitindo isso aos seus filhos, com um amor, exortá-los com sabedoria. Se você não sabe como você chegar, peça ao Senhor. O Senhor, ele nos ensina e nos dá sabedoria através da palavra dele. A palavra do Senhor nos dá sabedoria. Ser pessoas mais velhas na idade não quer dizer ser sábio. Você é apenas mais velho, você tem apenas experiências na sua vida, mas a sabedoria mesmo quem dá é o Senhor. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, estava ensinando para eles sobre, a palavra do Senhor diz: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então, eu disse para ele: filho, mesmo que se um amigo ou um colega te chama de alguma coisa, algum palavrão, algum apelido indecente, não faça a mesma coisa. Por quê? Porque essas coisas, elas são das trevas, e nós cristãos, nós somos chamados para a luz. Nós precisamos dar um exemplo, o exemplo de Cristo. Basta olhar para Cristo. Cristo dizia palavrão, falava palavrão, Cristo maltratava as pessoas, tinha preconceito para com as pessoas? Não. Então nós devemos olhar para Cristo, olhar para Ele. É a nossa imagem e semelhança. Devemos ser dia após dia, nos amoldar à imagem de Cristo, não a imagem, o caráter, a personalidade deste mundo, de que tudo é normal, de que tudo isso e aquilo, e não é, gente. Por isso que a sociedade anda nessa decadência de que anda hoje em dia. Falta sabedoria, falta o amor de verdade, o amor que vem do Senhor. Então eu disse a ele aqui: se estão te xingando, é aquela frase popular, né? Você não é igual a todo mundo. Nós somos chamados para a luz, para ser luz. Nós temos que transmitir essa luz às outras pessoas. Eles podem olhar para você e ter dois comportamentos
podem olhar pra você e falar, não, eu não gostei, pode te detestar por você fazer algo que é correto, porque o normal do mundo é detestar aqueles que estão na luz, né? Porque para eles é novidade, é retrógrado, né? Aquilo que são princípios é retrógrado, é não sei o que lá. Então para eles não é normal e tentam, às vezes, até perseguir. Até Jesus foi perseguido por fazer o que era correto, que dirá os filhos deles. Então nós temos que ter as atitudes de Jesus, de querer fazer aquilo que é correto, de poder ser bênção nas vidas das pessoas. A palavra do Senhor diz também que uma fonte, ela não pode jorrar água doce e água salgada. Ela tem que jorrar um ou outro. Não podemos, da nossa boca tem que sair palavras de bênçãos que abençoem outras pessoas. Palavrões, mentiras, xingamentos, besteiras são coisas das trevas, da escuridão, não é de Jesus. Há uma diferença daqueles que seguem a Cristo e daqueles que não seguem. Aqueles que verdadeiramente se espelham, olham fixamente para Cristo, não para o erro das outras pessoas. Já eu falei para ele, os seus outros coleguinhas, você deve fazer o quê? Você deve dar primeiramente o exemplo. Se os coleguinhas falaram, se xingaram, se falaram isso e aquilo, simplesmente, por favor, me respeite. Aqueles que são seus amigos de verdade, eles vão te respeitar. Eles vão ver você, opa, né? Ele é diferente. Nossa, se ele não tá me xingando, ele também não tá nesse linguajar, então eu também não quero ser assim. Ele acaba te copiando. Ele pode que copie para algo bom, não para algo ruim. Eu disse a ele, filho, que você possa ser luz na vida das pessoas. Que você possa ser aquilo que possa alimentar aquilo que aquela pessoa precisa de verdade. Ela possa olhar para você e ver Cristo em você. Ela possa ver o caráter e o amor de Cristo em você. Através das suas atitudes, das suas escolhas, não de um comportamento que não diz do que você é, não diz a sua identidade. Não é porque todo mundo é desse jeito, porque o mundo anda dessa forma, porque o mundo se veste assim, porque o mundo ouve isso, esse tipo de coisa, fala isso ou fala aquilo. Você não precisa, ser dessa forma, você tem a sua própria identidade, a identidade que Deus colocou dentro de você, de cada um de nós. Quando nós se achegamos a Cristo, quando nós cremos a Ele, Ele coloca dentro de nós a sua marca, e essa marca é o Espírito Santo de Deus. Aqui em Efésios, nesse mesmo capítulo 4, lá no versículo 30, diz, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Não vamos entristecer o Espírito, porque o nosso corpo, a nossa mente é templo do Espírito Santo. Nós temos que ser amoldados ao caráter de Cristo. Nós podemos dar brecha ao Espírito Santo, não dar brechas a Satanás, as coisas das trevas, entendeu? Que vão nos deixar para baixo, que vão nos deixar decaídos. Eu ensinei isso a ele, baseado na palavra do Senhor, que nós que cremos em Jesus Cristo não devemos ficar em cima do muro. Isso serve para as crianças, isso serve para mim, isso serve para você. Nós jorramos de dentro de nós rios de água viva que servirão para as outras pessoas se saciarem daquilo que é bom que vem de nós, porque se nós buscamos e nos alimentamos daquilo que vem do Senhor, é disso que nós vamos estar cheio dia após dia. Que nós não entristeçamos o Espírito Santo de Deus, fazendo aquilo que é das trevas, que desagrada ao Senhor. Que você possa ensinar o seu filho dia após dia, antes de falar com ele, que você abordar algo que às vezes o seu filho fez de errado, ou a sua filha, não chega já brigando, já falando alguma coisa. Tenha sabedoria, peça a Deus sabedoria, Deus vai te ensinar. Você chega até a ele e usa algum versículo, uma palavra do Senhor, você lê para os seus filhos e dizer para eles, para sua filha, a palavra do Senhor diz assim, assim, assim. Lembra aquele dia que aconteceu isso? Ou lembra do episódio que aconteceu hoje? Então a palavra do Senhor diz, não é para mentir, entendeu? Nós não podemos mentir porque o diabo é o pai da mentira. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém se chega até Deus a não ser por ele. Então se Jesus é a verdade, nele não há mentira, não há
trevas. Então nós temos que ter o quê? As atitudes de Cristo. Ah, filho, aqui na palavra do Senhor diz pra gente não retrucar. Olha o tanto de coisa que Jesus passou, e o que Jesus fez? Foi orar pelos inimigos, até mesmo em seu último momento de vida, o Senhor orou pelos aqueles que o perseguiam, por aqueles que estavam caçoando dele, zoando dele na frente dele. O Senhor disse: Pai, perdoe-o, eles não sabem o que fazem. O fruto de tudo isso que eu tô te falando é dentro do seu lar, um lar de paz, um lar de harmonia, onde a presença do Senhor habita. Se você começa a ensinar o seu filho, o seu cônjuge, a sua família, o seu lar se torna um lar de paz. Você não pode aceitar aquilo que é errado. E o caráter de uma criança já se começa a se formar já na infância. Você já começa a instruí-lo para que ele possa formar um caráter de um homem e de uma mulher, de Deus. Que lá na frente não traga sofrimento para a sua própria vida, tanto para ele como para os pais. A gente vê quantas famílias aí estão com os filhos nas drogas, passando por tantas coisas, por tantas dificuldades, por tantos problemas, e é só o Senhor para poder ajudar. Então que possamos hoje, eu, você, pais, dia após dia, pedir sabedoria a Deus, discernimento, para que Deus possa blindar a mente dos nossos filhos, da nossa família, contra tudo aquilo que há de ruim. O Senhor, Ele não nos tirou do mundo, nós moramos aqui ainda, mas o Senhor, Ele vem. Jesus, ele vem para cada um de nós. Nós não sabemos o dia de amanhã. Que possamos esse dia estar com a nossa mente purificada, o nosso coração limpo, sabermos que estamos unidos com ele, na presença dele, andar nos caminhos dele. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu lar, que possa ser um lar de paz, que Deus te dê a instrução que você precisa, o discernimento, para que o seu lar possa ser um lar abençoado, onde não há mentiras, onde não há enganos, onde não deixe brechas abertas para Satanás. E Satanás, ele não precisa apenas de algo grande, enorme, para ele poder entrar. Ele precisa apenas das fresquinhas, assim, ó, das brechinhas bem pequenininhas. Já começa por aí. Então não deixe que o seu lar seja a habitação das trevas, da escuridão, mas sim da luz. Que a luz de Cristo possa habitar o seu coração, a sua vida, a sua mente e nos seus caminhos. Em nome de Jesus.